Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra no seu coração. Eu estava no monte mais cedo e ali no monte Deus falava algo comigo. Eu quero compartilhar com você que me acompanha aqui nesta plataforma. E você vai perceber, você que ouve, que você é a igreja da sua casa. Você é o líder da sua casa, o líder do rebanho da sua casa é você. Deus escolheu você para liderar. Você vai ver que a Bíblia aqui vai falar de Pedro. E Pedro era o líder deste povo aqui, o qual a Bíblia vai mencionar. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 17, diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Jesus está descendo a Cesareia e está indo com os discípulos, Pedro juntamente com eles. E a Bíblia diz que de repente Jesus perguntou quem o diria o povo ser ele. E alguns dos que estavam com ele dizia João Batista, outros diziam Jeremias, outros diziam Elias. Pedro atravessa na frente e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz isso, tu és o Cristo, Jesus diz: Bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. A Bíblia está dando indicação de que Pedro aqui era o único que estava em espírito. E o fato de Pedro estar em espírito, o próprio Deus revelou a Pedro quem era aquele que com Pedro e os demais estava. O que significa? Que se alguém deseja conhecer a Deus, não na teoria muitos conhecem, mas na prática, poucos são aqueles que conhecem a Deus. Percebe que Pedro, que era um líder desse bando, desse rebanho que estava com ele, até porque em João 21, se você for observar com relação a liderar, quando Pedro negou Jesus, Pedro disse assim: vamos voltar a fazer o que fazia antes. Os que estavam com ele disse assim: nós também vamos conosco. Certa vez Jesus entrou no Getsemane para orar, e quando ele voltou, os que entrou com ele no Getsemane estavam dormindo. Jesus puxou a orelha de Pedro, chamou a atenção de Pedro. Pedro era um líder. Então quem é cobrado sempre é o líder. O líder daquele rebanho é cobrado pelos outros, porque a responsabilidade está sobre aquele que lidera. E Pedro era o líder. E por ele ser o líder, ele sabia exatamente quem Cristo era. E aí ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Quando ele diz isso, o próprio Jesus diz: Bem-aventurado és Simão Barjona, não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, que era o único que estava em espírito. O fato de Pedro estar em espírito não precisou que alguém o apresentasse Cristo para ele. O próprio Deus o revelou, porque as coisas de Deus na carne ninguém jamais vai entender, a não ser que esteja em espírito, como Pedro estava. E quando você vive em espírito, não precisa que ninguém te apresente a Cristo. Ao contrário, quando alguém vive ou anda em espírito, como Pedro estava, o próprio Cristo faz questão de se apresentá-lo ao ponto de alguém passar a não conhecer na teoria como muitos, mas na prática como Pedro conheceu, por ter sido revelado pelo Todo-Poderoso. E quando Jesus diz isso para ele, olha o 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebe? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que a pedra é Cristo, que a igreja que seria Pedro, o seu líder daquele rebanho. E agora Pedro sendo a igreja, ele tem espírito sendo edificado sobre a pedra, o qual é Cristo. O fato dele ser o líder, ele tornou-se a igreja, por onde aquele rebanho era abençoado, porque Pedro, então, no espírito, foi edificado sobre a pedra, que era Cristo. Por isso que Jesus disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Você que me ouve, você é o Pedro da sua casa, a igreja da sua casa. Jesus escolheu você para liderar. O que significa você ser a igreja da sua casa? Ele falou aqui: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra qual é Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja é Pedro, a pedra é Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no caso, a pedra era Cristo, a igreja era Pedro. E Pedro sendo a igreja, os demais deviam seguir a ele.
porque ele era o líder daquele bando. Que significa que você que me ouve, você não tem que seguir a família, porque você é a igreja, a família que tem que te seguir, não você seguir a mim. E muitas vezes há pessoas que não conseguem entender isso, acaba seguindo isso, aquilo, outro, acaba muitas vezes, em algum momento, as coisas saindo do controle, saindo do lugar, por a pessoa não entender que ela é a igreja que Deus escolheu, ela não entender que ela é a igreja que deve ser edificada para que a família siga a ela, e não ela seguir a família. No caso, a igreja é você que está me ouvindo agora. Você é a igreja da sua casa. Você é o Pedro da sua casa. Você é o líder da sua casa. A família tem que te seguir. A família tem que te acompanhar. E não você acompanhar quem quer que seja, ou para onde quer que seja. Porque você é a igreja de Cristo na sua casa. Ele te escolheu para liderar. Te chamou para liderar. Talvez você que me ouve do outro lado, você está aí se questionando, se perguntando, Senhor, e agora o que eu faço? Eu vou, não vou? Está em cima do muro? Se decide. Você é a igreja. Deus te chamou para ser edificado sobre a rocha. E para a família te seguir, e não você seguir a família. Porque você é o líder desse rebanho. A igreja da tua casa. E é através da igreja que a casa é abençoada. É através da igreja que a família é honrada. É através da igreja que passa a haver salvação para toda a família. Através da igreja de casa. A qual é você que está no. Tá bom? Pedro era o líder que Pedro falava, os outros obedeciam, os outros acatavam. Porque Pedro era o líder deles. Você é o líder da sua casa. Quem tem que mandar é você. Porque você é a igreja. Então você deve falar e os outros devem obedecer lá no nome de Jesus. Tá certo? Que você possa entender que você não tem que seguir a ou B, esse ou aquele. Mas seguir Jesus, porque você é a igreja. Não é você que tem que seguir os outros que devem seguir você. Tá certo? Deus te abençoe. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus. Até a próxima.